como eu já disse na história de Jó, não são israelitas, ok? Nenhum deles. É um livro totalmente estrangeiro. E não existe um período histórico claro, tá? Mas a gente tem, logo no início, um ponto principal que eu espero conseguir escrever aqui. O ponto principal, nesse pedaço aqui, esse pedaço aqui nós podemos chamá-lo de prólogo. O que é um prólogo? Um prólogo é uma introdução, tá? O capítulo 1 e 2 é uma introdução. O capítulo 42, a parte final do 7 em diante, a gente chama de epílogo, né? Que é o fechamento do livro. Então, acreditam alguns estudiosos que não contar a história de Jó de uma maneira cronológica, de uma maneira histórica, principalmente a escola alemã, né? Os alemães, eles se especializaram muito nessa análise mais crítica do texto da Bíblia. E eles dizem que parece que o autor esconde as informações sobre Jó de forma intencional. Por quê? Porque ele tem um propósito, um ponto principal. Ele quer levar os leitores, né? Então eu posso escrever aqui que o autor... Quem pode me trazer um pincel para quadro branco na próxima aula? Vocês sabem que eu vivo escrevendo, eu sou da velha guarda. Opa! Isso! Ô glória! Mas eu vou ler aqui para vocês, porque está todo manchado já não vai ficar mais legível não. Eu tenho um outro quadro em casa. Se eu tivesse um cavalete, eu trazia, que ele tá... Tinha um aqui embaixo, não sei se ainda tem. Cavalete ou quadro? Não tinha um cavalete? Não lembro dele, mas eu acho que eu vi sim, há muito tempo. Então, qual é o ponto principal? Ó? O autor do texto, ele quer que nos concentremos nas questões levantadas pelo sofrimento de Jó. Então, o enfoque é no que Jó está vivendo, não no personagem. Porque o autor tem essa direção, ele toma essa iniciativa de não se concentrar na história de Jó, que gera todo esse problema de autoria, da história, se é real, se não é real. Mas, na verdade, para o autor não importa isso. O que importa é levar os seus leitores a se concentrar nessas questões aqui, nessas questões relacionadas ao livro. Então, qual é o primeiro apontamento que você vê, pelo menos, sobre Jó? Existe sim. Embora não se fale de uma biografia da história de Jó, primeiro ponto que se quer levantar, pelo menos do verso 1 ao verso 5, é que Jó, ele era um homem inocente, né? Inocente no sentido de limpo, de ser uma pessoa íntegra, né? Justo e que temia Deus. Tá? A gente pode pôr aqui inocente no sentido de íntegro. Então esse é o grande lance aqui. Por quê? Por que faz essa apresentação de Jó? Porque o texto, ele vai inserir logo em seguida um recurso literário, um estilo literário, um gênero literário. Que gênero é esse? Daqui a pouco, do verso 6 ao 12, vai entrar uma discussão que é chamada de teodiceia. Ok? Teodiceia. O que é uma teodiceia? A teodiceia era uma forma de se escrever um texto. A gente pode pensar em duas palavras. Teodiceia é a junção de duas palavras. Teo, né? Meu Deus, deixa eu abrir. Teo, de Deus. E diceia é de dik. A palavra significa justiça. Dik em grego é justiça, tá? Então, teodiceia é uma ideia de falar sobre a justiça de Deus.
Era uma forma de se escrever. As teodiceias já existiam no ambiente do mundo antigo, tá? Já existiam na Mesopotâmia. O que se constituía a teodiceia? A teodiceia eram textos onde se criavam histórias, onde mostravam que Deus, ele abençoa o homem justo e ele pune o homem mau. Até então, por que eu falo sempre para vocês que a Bíblia é um texto revolucionário nos seus dias? Porque o autor de Jó vai usar a teodiceia de uma forma contrária. As teodiceias eram histórias que mostravam o quê? Que a justiça de Deus acontecia da seguinte forma: um homem que praticava o bem era favorecido pelos deuses dentro das culturas semitas, né? Dentro das culturas ali do povo do mundo ali, dos mesopotâmicos ali. Então os deuses favoreciam os homens bons e puniam os homens maus. Quando o texto de Jó é escrito, ele começa dizendo que Jó é um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus, ou seja, um homem em que você não encontra falhas, onde você não tem motivos para que ele possa sofrer. E aí o que vai acontecer? Jó vai passar por calamidades em sua vida, sendo um homem justo, sendo um homem íntegro. E aí o que acontece? A forma como o autor de Jó se utiliza da teodiceia, se utiliza desse estilo, desse gênero literário, confronta os padrões dos seus dias. Por quê? Porque a sociedade dos seus dias entendem que a relação com o divino é uma relação causativa, causa e efeito. Eu planto bem, colho bem. Planto mal, colho mal. E aí é como se alguém perguntasse, mas espera aí, e se alguém, mesmo fazendo bem, colher o mal? Como se explica isso? Porque na vida, uma coisa é certa, nem todo sofrimento é consequência dos nossos erros. Logicamente que grande parte das coisas ruins, grande parte, não é pouco, grande parte das coisas ruins que nós passamos em nossas vidas estão atreladas às nossas escolhas, às nossas tomadas de decisões. Nisso, nós colhemos o que plantamos, somos culpados. Mas existem situações na vida onde nós não causamos nada, onde muitas vezes somos vítimas. O que você vai falar de um pai de família que saiu para trabalhar e no meio do caminho recebe uma bala perdida e morre? Qual foi o mal que ele causou? E aquilo estava acontecendo num confronto entre polícia e bandido, onde os bandidos sim são os culpados, são os que estão propagando o mal, e naquele conflito um homem inocente morre. O mal sobreveio a um homem não como uma punição, mas uma situação que nós podemos chamar de um acidente. Então a vida ela é algo tão complexo. E eu acho que a grande complexidade do livro de Jó, essa é uma opinião minha, a grande complexidade do livro de Jó está no fato exatamente de ser uma reflexão sobre a vida. A vida ela não acontece numa linha reta. A vida ela não acontece de forma linear. Ontem, estava conversando, falando na comunidade lá, que para a gente entender a vida e entender muitas vezes a soberania de Deus, eu acho que duas imagens talvez que reflitam bastante isso, que nos dê para começar a pensar sobre a soberania de Deus, seja uma obra de tapeçaria, sabe? Um tapete artesanal, onde ou uma colcha de retalhos, ou uma pintura num quadro, onde aquele que está pintando ou aquele que está costurando, ele está juntando tecidos multicoloridos e ele está trançando linhas, e as linhas elas estão sendo trançadas e as cores estão sendo juntadas, cores claras, daqui a pouco dá lugar a cores mais escuras, daqui a pouco dá lugar a cores intermediárias,
e aí a costura vai sendo trançada. Ou seja, que a vida, ela carrega esse emaranhado. Dias bons, dias ruins, situações onde acertamos, situações onde erramos, situações onde fazemos o bem sem saber que estamos fazendo, situações onde fazemos o mal querendo fazer o bem. Quer dizer, a vida, ela carrega tanta complexidade que a gente não consegue trazer uma definição. A vida é um mistério. Agora, por que a vida é um mistério? Porque ela é dádiva de um Criador que está para além da compreensão humana. Porque não pense que a teologia ou qualquer coisa nesse mundo pode definir Deus. Nada. Deus não é passível de ser definido. Eu sempre digo que teologia nós não estudamos sobre Deus, nós estudamos sobre a revelação que Ele fez. Nós estudamos sobre a fé. Fé é um fenômeno. Fé é um fenômeno passível de ser estudado. A revelação, conforme ela está transmitida nas Escrituras, é um fenômeno passível de ser estudado. Deus não é passível de ser estudado. Os caminhos de Deus não podem ser compreendidos. Diante dessa grandeza, diante dessa soberania, diante dessa majestade de Deus, todo joelho se dobra, toda boca se cala, todo olho se fecha. Não há como explicar. E a vida, a existência, ela é uma dádiva do Criador. É na vida que a gente vê como ela é complexa, como ela é misteriosa e nos remete a um Deus que é o próprio mistério. Então o livro de Jó, ele carrega exatamente essas questões porque está se fazendo uma reflexão sobre a vida. Os primeiros 5 versos falam de um homem justo, de um homem reto, de um homem íntegro e que ele vai passar por uma calamidade em sua vida. E essa calamidade não é uma retribuição pelo mal que ele fez a alguém, não é uma colheita de sementes mal plantadas. Simplesmente a história de Jó nos leva a pensar sobre o sofrimento e sobre a dor que nos vem como um mistério, que não tem como a gente explicar o porquê sofremos. Mas essa história, ela começa a ser construída como? A partir do verso 6 em diante até o 12, nós vamos ver o quê? Que um cenário é construído. Sai dessa realidade de Jó e se constrói uma outra realidade em paralelo. Vamos ler o verso 6. Jó, capítulo 1, verso 6 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviante-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, aqui também é um texto que carrega vários conflitos, mas você percebe que, basicamente, tem uma construção poética dentro dessa prosa. Por que existe uma construção poética? Porque aqui Deus está sendo apresentado como um juiz e um rei num tribunal. Ok? Então a imagem desses versos é a imagem de um tribunal divino. Ok? E por que se usa essa linguagem do tribunal? A linguagem do tribunal, a imagem do tribunal, é uma imagem muito comum no Oriente Antigo. Entendeu? Então você tem aqui um tribunal. Um tribunal onde o Eterno é o juiz. Tá? Então, você tinha 2 tipos de tribunais. Normalmente, os povos pagãos
os tribunais eram administrados pelos reis. Então o rei ele tinha uma função judicial, ele era um juiz também. E em Israel, o rei julgava algumas causas, mas na verdade se tinha um sinédrio. Como eu disse, o sinédrio ele surge com os 70, que Moisés compartilha a autoridade e estabelece para cuidar de causas menores. Então, você tem um sistema em Israel mais organizado de tribunal de justiça do que nas outras nações da época, né? Mas aqui, a imagem de Deus como juiz e rei é uma imagem que está sempre presente em todas as escrituras, porque todas as divindades eram vistas nesses termos, ok? Então, dentro desse tribunal, aparece quem no texto? O texto diz, e vindo de que os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus aqui no verso 6, né? Benai, Elohim. Essa palavra aqui, muitas vezes pode ser traduzida por anjos, né? Vou colocar o E aqui como Benai Elohim. Pode ser traduzido como anjos, mas não é só usado nesses termos, né? Filhos de Deus era usado também para príncipes, reis. Reis eram chamados de filhos de Deus, né? Reis eram chamados de Benai Elohim, era-se usado esse termo. Então era um termo comum. Então você tem, num primeiro momento, vamos pensar aqui que você tem uma reunião e vamos pensar que esses filhos de Deus podem ser anjos, ok? E aí o texto diz que de repente aparece o quê? Satanás entre eles, ok? Veja só que eu acredito que essa e em Zacarias são as duas únicas referências a Satanás no texto do Antigo Testamento, né? E as duas referências que a gente tem aqui, tanto em Zacarias como no texto de Jó, não está falando de Satanás como nós conhecemos no Novo Testamento, tá? Na nossa língua portuguesa não é tão fácil perceber isso, até porque assim, a gente já tá vestido de uma tradição, a gente já tem uma tradição teológica muito antiga e que já fez essa leitura. Quando se lê Jó, se pensa nesse Satanás aqui como o Satanás, né, lá de Apocalipse, entendeu? Ou que Jesus fala, vi Satanás caindo do céu, nos termos que a gente vê, como um personagem específico, né? Não, aqui, tanto aqui como em Números, aparece o termo hebraico, ele é assim, ó. Apareceu um Ra, guardem bem isso aqui, Satã. O que é Satã? Satã, na verdade, é um adversário. Um outro termo para Satã é alguém que é uma espécie de promotor. Alguém que está vindo para fazer uma acusação, ok? Alguém que está vindo para fazer uma acusação. O termo Ra é um artigo em hebraico, né? Então aparece exatamente assim. Aparece um Re, é para cá, né? Aí um Sim, um Tav e um Men. Ha-Satã, ok? Vou pôr os Ha-Satã. Ha-Satã. Esse artigo significa que é um Satã, entendeu? Um Satã. Então, se a gente fosse fazer uma tradução mais próxima do texto hebraico, a gente poderia dizer que estavam os filhos de Deus e veio um adversário. Um adversário. Ou que veio que levantou uma acusação. Então você tem uma imagem de um tribunal de justiça, onde aparece alguém que está vindo da terra. Da onde ele veio? O texto diz que ele estava rodeando a terra. Vim de rodear a terra e passar por ela. Então, é apresentado quem? Jó. Ele fala, viste meu servo Jó? Viu? Por quê? Porque a função dele aqui é fazer o quê? Diante do tribunal, fazer acusações. É um promotor de justiça.
Você é o réu e o promotor vai apontar suas falhas para que você seja condenado. Quem é que condena no tribunal? É o promotor ou o juiz? É sempre o juiz. O juiz da sentença? O juiz é que condena. Que quando ele apresenta o caso, a acusação. Exato. E nos tribunais da antiguidade, o rei, ele tinha autonomia para dar a sentença. O que isso nos mostra? Que o bem ou o mal vem do juiz. A sentença parte do juiz. O adversário, ele só coloca na mesa os motivos pelo qual ele deve ser julgado. Essa é a apresentação do livro de Jó. Como aqui não se está falando de não é um substantivo próprio, não se está falando de uma pessoa, está falando que um Satã veio, que um adversário veio. Essa mesma palavra que é usada em Números 22, 22, quem lê aí para mim? O mesmo termo está lá, Números 22, 22. Diz assim: a ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Sim. E quando Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos. Ok. Se pôr no caminho e... É melhor ele ler outra Bíblia, ele quer dizer que é bem. A corrigida, nesse caso, é uma das melhores traduções. Ela tem um pouco mais próximo da literalidade, do sentido da... E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ira. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. O anjo do Senhor se pôs por quê? Adversário. Aí aparece a palavra Ra-Satã. Agora, quem é o Ra-Satã da história aí? O anjo do Senhor. Então, no Antigo Testamento, por isso que a gente fala que não existe uma demonologia no Antigo Testamento. Não há demonologia clara. A gente pode fazer uma leitura por implicações, entendeu? Mas não existe. Por quê? Porque dentro do Antigo Testamento, a cosmovisão bíblica é de que o bem e o mal vem do juiz, vem do eterno. Você pode ver que essa é a leitura. Alguém fala, o Senhor feriu, ou o Senhor me trouxe o mal, ou o Senhor me afligiu. Não se tem uma ideia, por exemplo, como Paulo desenvolve em Efésios, capítulo 6, onde ele fala de dominadores, de forças espirituais da maldade, que estão agindo, né? Uma das palavras que ele usa para uma daquelas ações é cosmocrata, ou seja, ações que estão agindo no mundo, entendeu? Não existe esse conceito. Esse conceito ele passa a ser desenvolvido no século II antes de Cristo. Aí você tem a obra do Zohar, que é uma obra muito importante na mística judaica. O judaísmo absorve mais influências das outras comunidades, começa a fazer uma outra leitura teológica, né? Então, o judaísmo do Segundo Templo começa a pender para esse lado. Tanto que nos dias de Jesus, aí sim, essa ideia de demônios é comum. Mas até então, no passado, não se tem ideia de pensar em demônios, tá? Tanto que quando é Deus que incita Davi a contar um pouco, não é isso? Exato. O Senhor incita Davi, ou quando o Espírito mal da parte de Deus também estava santo. Exato. Não era... Sim, a ideia do Antigo Testamento, sim. Por isso que a gente fala que há uma progressão. É uma progressão na revelação, no conhecimento. Você pode ver, ó, em Gênesis se tem uma visão, uma cosmovisão do mundo, depois essa visão vai se desenvolvendo. Se você ficar só com o texto só com os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio, você ia defender a ideia de que fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal. O livro de Jó confronta isso. Confronta essa ideia que ela já está pré-estabelecida. Ah, está sofrendo é porque é pecador. É permissão de Deus agora, depois de Jó. Em Jó, O questionamento da mulher, não recebemos o bem de Deus, por que também não recebeste o mal? o questionamento do livro de Jó é exatamente falar que não necessariamente
A vida, ela acontece, fiz o bem, colhi o mal, fiz o bem, colhi o bem, fiz o mal, colhi o mal. Que pode acontecer o quê? Pode acontecer situações que estão fora do controle. O livro de Jó nos ensina a enxergar que a vida não pode ser controlada. Lógico, nós devemos fazer o bem? Sim, essa é a recomendação. Mas toda vez que você faz o bem, você colhe o bem? Quantas vezes você não ajudou pessoas e foi apunhalado pelas costas? E aí? Fez o bem e ganhou o mal. E no caso de Jonas, lá, que ele pega para Nínive, que era o povo mau? E aí ele se arrepende. E aí Deus... Entendeu? Então, o que você vai perceber aqui? Exatamente que tem algumas coisas sendo ditas, Deus é o Senhor, Ele é o juiz de tudo. O promotor vem trazer uma acusação, ele não vem trazer a acusação, mas ele se apresenta ali já com esse intuito. A cena de um tribunal, essa é a imagem. Esse Ra-Satã é um adversário, assim como o anjo do Senhor se colocou por adversário contra Balaão, né? A palavra é o mesmo termo, se repete. E aí Deus incita, Deus provoca. Você viu aquele servo ali? E aí começa a falar o quê? Das qualidades dele. E aí o promotor fala o quê? Não, ele está assim porque você cercou ele de bens. Se ele não tivesse todos esses bens, ele te negaria. E ele fala o quê? Você tem ele nas suas mãos. Faz o que você quiser, só não tira a vida. Ou seja, o próprio Deus revestiu ele de quê? De autoridade. Deu autoridade para esse promotor, para esse Satã, ferir a Jó. Aqui na minha versão da Bíblia diz assim, no versículo 9, no versículo 10, que Satanás está falando, diz assim, tu puseste um muro de proteção ao redor dele. Exato. Ele está cercado de cuidados, né? A ideia, ele está cercado de cuidados, cercado de bens. E aí, a questão, né, do livro de Jó, a gente chama de... A gente pode dizer que ela acontece numa outra realidade. Jó não tem ideia do que vai acontecer com a vida dele. Assim como a gente não tem o que vai acontecer com a nossa. E de repente, passa-se um tempo, ele perde os seus filhos, seus bens são roubados e ele adoece. E fica implícito aqui, mas há alguns comentaristas acreditam, não é fato, né? Não se tem como comprovar, mas alguns comentaristas acreditam que a sua mulher também o abandona. E por isso a cena se fecha no quê? Num Jó sozinho, doente, sem nada, e aí aparecem aqui os seus 3 amigos que vêm lhe consolar, entendeu? Então, e aí começa o desenvolvimento desse diálogo, começa essa conversa com esses amigos de Jó, começa todo esse movimento. E aí acontece sempre assim, o Jó ele vai falar, e um amigo vai responder, e aí ele vai trazer uma contra-argumentação para aquele amigo, só que aquele amigo não responde, um segundo amigo vem e responde. Aí ele levanta uma outra argumentação, aí aquele outro amigo não responde, aí vem um outro e responde. Então se dá 3 ciclos de conversas, né? Deixa eu ver onde é que eu posso colocar. O primeiro ciclo, meu Deus do céu, estou frustrado com esse pincel. O primeiro ciclo é do capítulo 3 ao 14, tá? Primeiro ciclo. Imagine que vocês estão vendo, usem a imaginação de vocês estão enxergando. E anotem, o primeiro ciclo de diálogo vai do 3 ao 14. O segundo ciclo vai do 15 ao 21. E o terceiro ciclo vai do 22 ao 28. Vai ficar salvo, né, pastor, a aula? Então vocês vão lá, se vocês não anotarem aqui, não enxergar, depois assistir a aula de novo e façam as anotações. Sim, calma. 3 ciclos é... Com esses 3, entendeu? O último feito de uma maneira diferente. Exato, tá? Então, nesses 3 ciclos aqui, um tema vai girando. Nesse pedaço, a gente está saindo do 3 e indo até o 28, basicamente. Do 3 ao 28,
vai aparecendo a pergunta: Deus é justo? Passa a se questionar a justiça de Deus. Essa é a primeira série das discussões. Segunda, Deus dirige estritamente o universo no princípio da justiça? Será que Deus faz todas as coisas por sua justiça? Ou será que existe alguma coisa, algum outro critério? Será que a justiça é a base? Lembra que a gente está falando de quê? De uma teodiceia. Então o tema é sempre a justiça de Deus. E terceiro, para que serve o sofrimento de Jó? Por que Jó está sofrendo? Por que ele está passando por isso? O que isso vai produzir? E aí fica todo esse momento, todos esses 3 ciclos, esse debate em torno dessas coisas. Da justiça de Deus, de como Deus age e de como e por que Jó está sofrendo. Tudo fica em torno disso. Depois, quando você chega no verso 29, meu Deus do céu, do 29 até o 31, você tem uma última declaração de Jó, como se fosse um fechamento, ele falando acerca dele. Ele tem um discurso final do Jó, e aonde ele afirma o quê? 2 coisas, sua inocência, e aqui ele começa a exigir uma explicação de Deus. Sabe, como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou sofrendo tanto, Senhor. O Senhor não está agindo de forma correta. Senhor, o Senhor vai ter que me explicar por que isso está acontecendo na minha vida. Já passou por um momento assim? Quem não já passou por um momento onde falou: Senhor, não estou entendendo nada. Gostaria muito que o Senhor explicasse aqui porque está difícil. Não dá para lidar com isso dessa forma, não. E tudo que você tem é um grande, profundo e vazio silêncio. E é esse silêncio é a resposta. Esse é o grande problema. Que o silêncio é a resposta. O silêncio é a resposta para dizer: meu, não está nas suas mãos. Não compete a você saber por que isso está acontecendo. Mas compete a você continuar olhando para mim em meio a tudo isso. Compete a você a continuar caminhando em meio a tudo isso. Compete a você a continuar esperando em meio a tudo isso. Compete a você entender que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É isso. A gente lembra do louvor: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, mais perto dos teus caminhos. E aí, exatamente no final disso, aparece então o amigo dele, o Eliú, o Buzita. E essa cena dessa conversa se desenvolve do 32 ao 37. E aí, o Eliú, ele traz uma argumentação nova, diferente. Primeiro ele responde para Jó que Deus é justo. Em todos os seus caminhos Deus é justo. Em todas as suas obras Deus é justo. Que Deus governa o mundo nos moldes da justiça, sim. Deus tem padrões estabelecidos que concernem a Ele, que só Ele sabe. Mas Ele não foge daquilo que Ele estabeleceu. Tudo que Deus está fazendo está de acordo com o que Ele já estabeleceu. Talvez seja desconhecido, e normalmente é desconhecido a nós, porque nós estamos falando de Deus. E aí a terceira, a conclusão disso aqui, é que o sofrimento ele pode ser, o sofrimento do presente pode vir como um aviso para evitar sofrimentos maiores no futuro. Às vezes nós sofremos numa medida aqui para que a gente possa aprender com ele, para que a gente não torne as coisas piores no futuro. Vem como um chamado de atenção, vem como uma advertência. Sabe aquela vez que você está dirigindo, aí você dá uma leve batida, e aí você fala: pô, cuidado agora para não dar uma grande batida. Você está entendendo?
A leve batida talvez comprometeu o veículo. A grande batida pode comprometer vidas. Então, essa é uma das apresentações, é um dos diálogos que ele o apresenta. Mas também, ele mostra que muitas vezes Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter, para transformar a nossa vida. O apóstolo Paulo pensa sobre isso quando ele escreve segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação irá produzir em nós um peso de glória sobreexcelente, não atentando nós para as coisas que se veem, que são temporais, mas para as que não se veem, que são eternas. Deus está nos preparando e nos moldando para conhecer a Ele, para estar mais próximos do coração dele. Às vezes o sofrimento ele vem em nossas vidas como um fogo que vem para queimar tudo aquilo que são as nossas dependências humanas. Deus quer que você dependa dele. Deus espera que você confie nele. Deus espera que você faça dele o centro da sua vida. E uma outra coisa, Deus não pode nos dar nada, aliás, Ele não quer nos dar nada que nós não possamos devolver para Ele. Eu e você, nós não podemos ter nada. Se nós quisermos viver realmente diante de Deus, nós não podemos ter nada que nós não possamos devolver a Ele. Deus chama Abraão, dizem os rabinos que Deus submeteu Abraão a 10 testes. Eu gosto sempre de pensar no primeiro e no último, né? Que é o grande marco da vida de Abraão. O primeiro, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele teve que sair, fazer uma viagem rumo ao desconhecido. E o último, Deus lhe faz no meio do caminho promessas, lhe dá um filho e depois diz para ele: sabe o teu filho? O filho que eu te dei, Abraão, que você não podia ter, que você não podia gerar, que a sua esposa não podia gerar, mas eu te dei, eu quero ele de volta. Você é capaz de me devolver? O que marcou Abraão, e é nesse último teste, quando ele está prestes ali a sacrificar um menino, que diz ao autor dos Hebreus que Deus jurou por si mesmo, que ele diz: certamente te abençoarei, certamente cumprirei todo o restante das promessas que fiz a você. Porque aquela atitude de Abraão, de uma obediência radical ao extremo, mostrou que tudo que ele tinha nessa vida era o eterno. E que o Senhor estava acima de tudo. Ele era um homem rico, se tornou mais rico, passou por N experiências, mas a jornada de Abraão, a caminhada de Abraão, ela é uma caminhada rumo ao conhecimento de Deus. É uma jornada de fé. Deus foi se tornando cada vez mais importante para ele. O Senhor foi ganhando cada vez mais espaço em sua vida. O Senhor foi se tornando o centro. Se Deus puder ser o centro, nós vamos entender que todas as coisas que nós temos não são nossas. Nós não somos de nós mesmos. Eu tenho dito muito para a minha galera lá na igreja: eu não tenho uma missão, a missão é de Deus. Deus me deu para a missão dele. Eu não tenho um chamado, o chamado é de Deus. Ele tem uma missão, ele tem um projeto e pela graça dele, ele me incluiu nisso. Mas não é minha, não é uma exclusividade minha, não é por minha causa, não é por nossa causa. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós somos apenas simples instrumentos, servos, que por sua misericórdia, por sua graça sem fim, coube a ele em seu grande amor nos escolher para servir nesse projeto dele, da redenção e da transformação do mundo. Entendeu? Então, nada é nosso. Quanto mais você será uma pessoa abençoada em sua vida, à medida que você entender cada vez mais isso, que nada é seu, e que precisamos estar dispostos a devolver para Deus o que Ele nos dá. Se assim for, você não vai ter nada, mas você vai conquistar tudo. Entendeu? E o livro vai entrar no desfecho a partir do 38 ao 41, onde Deus aparece, né? Do 38 ao 41, onde Deus aparece num redemoinho, né? E aí a gente tem agora uma outra estrutura literária que é a teofania, que é a manifestação de Deus. E aí vem um longo discurso de Jó,
de Deus, aliás, com Jó, onde ele confronta Jó, onde ele fala que Jó não é capaz de exigir nada dele. Jó não tem um ponto de vista universal. E a pergunta que classifica isso, que torna isso muito clara, é Jó 38,4, onde ele fala assim: onde estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu comecei todas as coisas? Sim. Então, o texto de Jó, que num primeiro momento, enquanto você está lendo, você acha que vai ter uma resposta para o sofrimento, não tem uma resposta para o sofrimento. O livro de Jó apresenta o sofrimento, apresenta as dores humanas, apresenta as dificuldades humanas, mas não traz uma resposta para o sofrimento. Não tem um porquê a gente sofre, porque cada um sofre de uma maneira, cada um sofre com uma intensidade, cada um sofre devido ao caminho que está trilhando com o Senhor. E existem N fatores que podem fazer alguém sofrer. E mesmo esses N fatores, isso não pode ser tomado como uma questão decisiva do sofrimento. O que basta para Jó é entender que toda a história dele estava nas mãos de Deus. Que todo aquele processo que ele desconhecia serviria para algo. E aí, o epílogo final, o fechamento do texto, que vai do verso 7 em diante, Deus o restaura. Mas eu acho muito interessante porque não foi de uma forma comum. O texto diz que Deus o restaurou enquanto ele orava pelos seus amigos. Quando eu preguei na igreja do Gabriel, eu falei exatamente sobre isso. Deus o restaurou quando ele não estava mais olhando para si mesmo, para a sua dor. Você vê todo o bloco do livro de Jó, você atravessa o livro de Jó, ele questionando a sua dor, o seu sofrimento. Ele está ali no centro, ele está remoendo a sua dor, ele está remoendo a sua angústia. Aí Deus vem, trata com ele, mostra para ele que não cabe ele questionar e que os padrões de Deus são mais altos, mais elevados. E aí ele aceita os caminhos de Deus. E ele aceitando aquilo, ele passa a olhar para si de uma forma diferente. Ele não se vê mais como um coitado, ele não se vê mais como uma vítima, embora ele foi uma vítima, mas ele não fica se vitimizando. Ele se levanta e ele ajuda os seus amigos. E enquanto ele começa a cuidar dos outros, ele abriu o espaço necessário para que Deus pudesse cuidar dele. Às vezes nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos tão preocupados com o nosso sofrimento, com a nossa dor, nós estamos tão preocupados com tantas coisas que estão acontecendo em nossa vida, que nós nos agarramos a elas e fazemos delas uma espécie de ídolo na nossa vida e no nosso coração. E enquanto nós estivermos agarrados nisso, enquanto nós estivermos fazendo um processo de retroalimentação com as nossas dores, você não abre espaço para Deus agir na sua vida. Você não abre a porta para que Ele entre. Você não abre o espaço, você não entrega o controle. Você está lutando com você mesmo acerca das suas próprias dores, das suas próprias mazelas. No momento que você se esquece de você e que você começa a olhar para o lado e ver que o outro também está sofrendo, que o outro também está chorando, que o outro também tem necessidades, e você se concentra no outro, você se desapega de você. E quando você se desapega de você, aí sim, Deus tem um espaço para entrar. Deus tem a oportunidade de entrar e começar a fazer por você o que você não pode fazer por você mesmo. E assim fechamos o livro de Jó. Alguém tem alguma pergunta? Então deixa pra lá. Isso aí. Pastor, eu queria chamar o senhor aqui à frente, sim, e fazer o fechamento aqui da nossa aula, amém? Deus abençoe, amados que estão acompanhando online. Opa! Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, né? Olha aí, ó. É que eu falo bonitinho também assim. Deus abençoe. Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graça por esta aula. Pai, que plano maravilhoso, Senhor.
vindo da tua parte, Pai, com coisas tão mínimas, Senhor, para nos ensinar. Quanto mais achamos que sabemos alguma coisa, mas temos convicção e certeza que não sabemos nada. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esta noite estarmos aqui. Foi encontro, o marco que o Senhor teve para conosco. Abençoe poderosamente a vida do pastor Jorge, Pai, abrindo cada vez mais suas faculdades mentais. Prospera ele, Senhor. Coloque ele em posições, ó Pai, que somente o Senhor tem reservado para ele. Estenda as tuas mãos de poder em favor de cada aluno. Manifesta o teu poder sobre esta escola, Pai. Faz, Senhor, com que os avivamentos voltem novamente, Senhor, com novos alunos para a glória do teu nome. Pedimos a tua bênção e te agradecemos por tudo. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Está concluído em nome de Jesus.